Nós vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, em Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. Diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as coisas, as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: Quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em palavras, em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. Então Jesus disse: honestos e tardo de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava das Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Eu gostaria de falar hoje sobre 2 aspectos do mesmo caminho. O caminho é um só, mas os aspectos são 2. E é interessante que são 2 aspectos completamente diferentes. Mas o que é que aconteceu? A narrativa da palavra de Deus diz que 2 discípulos iam para uma aldeia chamada Emaús, que ficava distante de Jerusalém 60 estádios. 60 estádios, se você toma como base um estádio, são 185 metros, esses 60 estádios vai dar exatamente 11 quilômetros e 100 metros. Quase 12 quilômetros de distância. Estavam voltando para casa desanimados, cabisbaixos, descrentes, tristes, e caminhando os dois vão conversando. Eu acho que a conversa, a Bíblia diz mesmo que a conversa era sobre os acontecimentos da morte de Jesus Cristo, que foi um espetáculo dantesco, que foi uma coisa terrível que aconteceu, que teve tremendas proporções, apesar de crucificação ser uma coisa, um castigo normal para os marginais, né?
O homem de bem não morria crucificado, somente os marginais, os bandidos é que morriam assim. Tanto é que Jesus foi ladeado por bandidos, né? Dado momento, um homem surge nesse caminho deles e começa a caminhar junto com eles e faz uma pergunta. E ele diz: o que é que vocês vão caminhando à medida, conversando à medida que caminham? E, pelo visto, é um assunto que está preocupando vocês. O que é que está preocupando vocês? O que é que está acontecendo? E aí, nesse momento, eles param, olham para aquele homem, não reconheceram. A Bíblia diz que eles estavam como que impedidos de o reconhecer. E eles olham para ele e ficam impressionados, assim, admirados. E com uma certa estranheza, ele pergunta: você é a única pessoa que esteve em Jerusalém e não sabe de nada? E Jesus aí olha para eles e diz: ô nécios, e tardo de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Aí Jesus agora vai dizer: não sou eu que não sei de nada. Não sou eu que estou ignorando os fatos. É vocês que não estão crendo na palavra, naquilo que os profetas falaram durante anos. E Jesus começa a falar das escrituras para eles, e naquele momento o coração deles ardia, fervia, queimava por causa do poder da palavra. Mas, irmãos, esse caminho que eles estavam seguindo tinha realmente dois aspectos. Era um caminho que, se você estivesse em Emaús, ele levava para Jerusalém. Se estivesse em Jerusalém, ele levava para Emaús. O caminho de mão dupla. E o que acontece é que tem dois aspectos. O primeiro aspecto que nós vemos aqui é que era o caminho da tristeza. O versículo 17, que é isto que vos preocupa, Jesus diz para eles, né? E que eles tratando à medida que caminhais. E eles pararam entristecidos. Era o caminho de tristeza porque não aconteceu nada, aconteceu só aquela coisa terrível com Jesus Cristo, mas aquilo que ele havia prometido não aconteceu. Ele não ressuscitou, já é hoje o terceiro dia e nada aconteceu, está tudo da mesma forma. Tudo bem que algumas mulheres foram lá e disseram que tiveram visão de anjos e que ele ressuscitou, alguns discípulos foram lá e viram a exatidão dos fatos, mas nós não vimos ainda Jesus. E estamos caminhando para casa porque a tristeza nos assola, né? Estamos nesse caminho de tristeza. Agora, o outro aspecto desse caminho é o caminho do cumprimento das promessas. Veja como é o inverso do caminho de volta, o caminho do regresso, o caminho do retrocesso. É o caminho que chega a Jerusalém que vai mostrar que houve o cumprimento das promessas. Veja o versículo 26. Ele diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Foi feita uma promessa, ou várias promessas nesse sentido, de que Jesus padeceria, sofreria tudo aquilo, morreria, seria sepultado, mas ressuscitaria e estaria subindo para a glória. Promessas, quando vêm de Deus, se cumprem realmente. E aí, quando Jesus se dá a conhecer a eles, quando Jesus agradece a Deus pelo pão, parte o pão, aí a visão deles se abre, ele vê Jesus Cristo e Jesus desaparece da frente deles, vai embora. E aí eles dizem, quando reconhece Jesus, ele diz, era ele mesmo. Por isso nosso coração ardia quando ele falava das Escrituras. E aí eles correm agora de volta para Jerusalém, muda o aspecto desse caminho. Estão indo para Jerusalém, chegam lá e veem o cumprimento da promessa. Jesus ressuscitou mesmo. Então, irmãos, são dois aspectos de um mesmo caminho. O primeiro aspecto não é muito agradável. Pelo contrário, é extremamente desagradável. Mas o segundo aspecto nos deixa felizes. Porque é o aspecto da esperança, o aspecto da credulidade, da fé, do poder, da graça de Jesus Cristo e da vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte. E Jesus, agora eles constatam que Jesus realmente ressuscitou, que é verdade o que as mulheres disseram, é verdade o que Pedro e João disseram quando não encontraram Jesus na sepultura, é verdade, ele ressuscitou, agora eles vinham com a palavra de verdade para dizer aos discípulos, é verdade tudo que elas disseram e que os outros discípulos disseram, porque Jesus esteve conosco, nós o vimos, nós conversamos com ele ceou na nossa casa. E aí, irmãos, é preciso caminhar
aspecto da esperança, do cumprimento da promessa, do conhecimento das Escrituras, por isso precisamos ler a palavra do Senhor, pelo caminho da bênção, pelo caminho da revelação de Deus e do poder do Senhor em nossas vidas. Nós louvamos a Deus por essa graça maravilhosa. A Ele seja dada honra, glória e louvor para todos sempre. Amém.